mudança de política externa? Quando a Alemanha, apesar das várias tentativas russas, a Alemanha unilateralmente decide não renovar o tratado de resseguro com a Rússia. A Rússia faz várias propostas de renovação. Todos esses acordos que nós citamos anteriormente, eles tinham prazos. O tratado de resseguro não era diferente entre a Alemanha e a Rússia. A Rússia fez propostas para ampliar resguardos militares à Alemanha e a Alemanha quis não renová-lo. A Alemanha pós-bismarckiana quis não renová-lo. Isso é muito importante porque, é claro, que o desmoronamento desse sistema, em particular o fato da Rússia não ter mais um vínculo de aliança militar defensiva com a Alemanha, abre uma possibilidade, pela primeira vez, de uma maneira mais estruturada, para que a França seja o quê, pessoal? Reintegrada ao sistema, a um sistema de alianças europeu. Então, uma das condições para a aliança franco-russa parte desta mudança da política externa alemã. Mas é uma mudança que, como eu disse, está muito assentada no pressuposto de rivalidades coloniais que não poderiam se transformar em ligações no longo prazo. Em particular, rivalidades coloniais britânicas, francesas e do Império Russo. Você fala, bom, então as condições já estão dadas. Essas são as condições. Não, as condições não estão dadas. Essa é uma condição importante. Uma segunda condição importante é o interesse russo em formalizar essa aliança, o que não é nada óbvio. A França, evidentemente, uma vez a Rússia liberada do Tratado de Resseguro, a França, evidentemente, tinha interesses num acordo militar defensivo com a Rússia, evidentemente. Isso a retiraria do ostracismo, a reintegraria a um sistema de alianças e, sobretudo, permitiria com que a França, numa eventualidade de um conflito com a Alemanha, tivesse a possibilidade de uma guerra de duas frentes. Então, para a França, desde o momento em que o Tratado de Resseguro não se consolida, para a França é muito importante tentar construir essa aliança. A questão é saber, São Petersburgo quer? Por que essa pergunta não é, digamos, simples de ser respondida? Porque ao responder essa pergunta, São Petersburgo está respondendo uma questão fundamental. Escolher entre neutralidade alemã ou aliança com a França. Evidentemente que uma aliança com a França que se consolide, se desenvolva ao longo do tempo, pode se transformar numa rivalidade perigosa com quem, pessoal? Com Berlim. Percebe? Então, é um custo. O que seria mais interessante, manter a neutralidade alemã ou, de fato, fazer uma aliança militar defensiva que seja com a França? Não é à toa que, após a unificação alemã, a Rússia procura naturalmente uma ligação com a Alemanha. A Rússia vê a sua segurança nacional muito mais resguardada, estando ligada em termos militares defensivamente com a Alemanha e não com a França. Tanto é, o Tratado de Resseguro é um exemplo. Mas as ligas dos três imperadores, que eu não tive tempo nem de comentar, são outros exemplos, anteriores ao Tratado de Resseguro. Então, a decisão alemã é que abre essa pergunta para São Petersburgo. E é interessante que nas discussões, que hoje nós já temos um pouco mais de ideia em razão da liberação de documentos russos, as discussões que ocorrem em São Petersburgo sobre isso são muito interessantes, porque, por exemplo, o primeiro-ministro à época dizia, numa eventualidade de um conflito, a França será a nossa aliada, necessariamente. Então, por que construir uma aliança que diminua o grau de liberdade da política externa russa agora? Ou seja, alguém pode imaginar uma guerra entre a Alemanha e Rússia e a França parada esperando o conflito como ele se desenvolve? Evidentemente que não. É a oportunidade de ouro para recuperar a Alsácia-Lorena, por exemplo. Então, se a França é nossa aliada natural num conflito com a Alemanha, por que diminuir nossa liberdade e ainda criar
uma rivalidade e uma animosidade com Berlim. Tem uma outra questão. Nesse período, a Rússia não tem grandes problemas com a Alemanha. Os grandes problemas que a Rússia tem são com a Áustria-Hungria. Então, os problemas São Petersburgo e Berlim são indiretos. O fato da Alemanha e da Áustria-Hungria estarem juntas gera, evidentemente, algumas rusgas entre Alemanha e Rússia. Mas os dois não têm grandes questões em 1890, 1891. Bom, então qual é o grande problema? O que empurra São Petersburgo a fazer, de fato, essa aliança militar defensiva? Isso que é o interessante. E por isso que eu, apesar de estar sendo detalhista e posso, por causa disso, confundir alguns de vocês, é para a gente nunca esquecer que a configuração de alianças de 1914, na sua criação no seu bojo, tem várias questões e raízes distintas. O grande motivador, e a documentação russa é clara nesse sentido, o grande motivador de São Petersburgo aceitar conversar com Paris e isso se transformar numa aliança militar defensiva, é que exatamente nesse mesmo contexto, a Alemanha está se aproximando cada vez mais da Grã-Bretanha. Exatamente nesse mesmo contexto. Se você consulta jornais britânicos desse período, há vários que, inclusive, cunham o termo quádrupla aliança. E é interessante que essa aproximação entre Grã-Bretanha e Alemanha, ela partiu muito de iniciativas de Londres. As iniciativas e as tratativas começam de Londres para com a Alemanha. E você diz, mas qual que é a questão que está por detrás? Londres sempre pensa em termos globais. As tratativas Londres-Berlim, que exatamente são a motivação para a Rússia aceitar conversar e concretizar conversas com Paris, estão muito relacionadas ao temor, que é uma constante na política externa britânica desse período, constante, inclusive durante a Primeira Guerra Mundial, do perigo que a Rússia representava para interesses estratégicos britânicos na Ásia. Em particular, dois. Índia, central para os interesses britânicos, e China, que como mercado é infinitamente mais importante do que qualquer área colonial que a Grã-Bretanha tinha no mundo nesse período. E se você olha, por isso que é muito difícil pensar as origens da Primeira Guerra olhando só para o palco europeu. Se você olha para os desenvolvimentos asiáticos nesse período, você percebe claramente um expansionismo russo milimetricamente chegando em áreas de interesse estratégico britânico, em particular via Manchúria, descendo pelo litoral chinês. Aí a questão que fica é, por que Londres e Berlim iniciam essas tratativas? Porque se de fato Londres e Berlim pudessem se tornar aliados, perceba o quanto isso significaria em termos de restrição contra quem, pessoal? Contra quem? Contra a Rússia, evidentemente. Se a Rússia expusesse demais e aumentasse sua força militar na Ásia, ela deixaria o seu flanco ali com a Alemanha absolutamente exposto. Para a Alemanha também seria interessante essa aproximação, contanto que a Grã-Bretanha estivesse disposta a se comprometer de uma maneira generalizada, coisa que não vai ocorrer. E isso impede a aliança de se concretizar. No final das contas, com as portas fechadas em Berlim, a Grã-Bretanha recorre a quem para ter esse anteparo contra o medo de um expansionismo russo? Recorre a quem? Recorre ao Japão. Acabando com o isolamento esplêndido britânico de séculos. Em 1902, Londres e Tóquio assinam um acordo naval, um acordo militar defensivo. Ou seja, a impossibilidade de construir via Berlim, que a Grã-Bretanha não queria um comprometimento generalizado. Se a gente quiser, a gente pode explorar isso mais para frente, não agora. Faz Berlim assinar um acordo naval com o Japão em 1902. Ou seja,
Se o Japão for atacado pela França, a Grã-Bretanha tem que entrar na guerra, em apoio ao Japão. E, evidentemente, o Japão se compromete a nunca se ligar, em particular em termos navais, com a Rússia na Ásia. Isto aqui vai ser central para a Entente Cordial, para a Tríplice Entente que vai se construir entre 1904 e 1907. Quando São Petersburgo, portanto, vê esta ligação entre Alemanha e Grã-Bretanha se construindo, São Petersburgo cada vez mais aceita conversar com Paris. E isso se concretiza na Aliança de 1892. Não é à toa, vários autores entendem que quando a aliança foi concretizada, foi o símbolo para Berlim de que não daria para continuar conversando com Londres. Ou seja, porque agora Berlim se viu numa situação um pouco difícil. Pela primeira vez há a possibilidade, mesmo que longínqua, de uma guerra em duas frentes. Essas são as condições gerais. De um lado, o desmembramento do sistema bismarckiano. Do outro lado, o medo russo de uma aproximação entre Berlim e Londres, e esse medo russo fez com que a Rússia cada vez mais aceitasse conversar com Paris e concretizasse uma aliança militar. Quais são as características dessa aliança militar? Há dois pontos muito importantes. Primeiro lugar, a gente vai discutir isso mais para frente na aula que vem. Se você lê os termos da aliança franco-russa, eles são contraditórios. O artigo 1º dessa aliança diz que França e Rússia só entrariam numa guerra em apoio uma à outra caso elas fossem atacadas pela Alemanha. Então, se a Alemanha atacasse a Rússia, ou se a Alemanha atacasse a França, aí sim, França e Rússia deveriam entrar numa guerra conjuntamente. Agora, o artigo 2, de maneira contraditória, isso não foi, digamos, não foi um erro, foi proposital, foi uma demanda russa. O artigo 2 estabelece que não é só a Alemanha. Se qualquer dos membros da Tríplice Aliança iniciar uma mobilização para a guerra, França e Rússia também devem se mobilizar para a guerra. Então, se qualquer membro da Tríplice Aliança significa o quê? Se Itália se mobilizar para a guerra, em particular, o que para a Rússia é muito interessante também, se quem se mobilizar para uma guerra, por exemplo, Áustria-Hungria, exatamente. Agora, é interessante, o acordo franco-russo vai passar por várias convenções, porque ele vai ser renovado e constantemente, né, essas renovações implicavam em adendos ao convênio principal. Por exemplo, um convênio de 1900, que é um adendo a esse acordo, estabeleceu planos militares estritos que deveriam ser seguidos para ambos os lados contra a Inglaterra. A França se comprometia, por exemplo, em 1900, a colocar mais de 100 mil homens no Canal da Mancha, caso a Inglaterra comprometesse interesses russos no Oriente. E, por outro lado, a Rússia se comprometeu a invadir a Índia, caso os choques coloniais entre França e Inglaterra no norte da África gerassem uma guerra de fato. Isso é muito interessante para a gente perceber o quanto aquelas alianças que para nós são quase que automáticas estão muito fluidas nesse período. Absolutamente fluidas, história aberta. Você vê uma convenção anglo-russa sendo feita estritamente contra a Inglaterra. Então, o cálculo de Berlim, que motivou aquela mudança de política externa, de rivalidades coloniais, tinha fundamento. Não vinha do vento, não vinha do ar, tinha fundamento. Havia rivalidades seríssimas entre França e Inglaterra. E entre Rússia e Inglaterra. Agora, tem um outro ponto, uma outra questão que eu gostaria de levantar, que é uma convenção, um outro adendo a essa aliança militar franco-russa. Vocês perceberam que por causa do artigo 2 dessa aliança, uma mobilização da França e da Rússia poderia acontecer por causa da Áustria-Hungria e por causa, portanto, dos Balcãs. A França tinha muito medo de entrar numa guerra generalizada por causa da Áustria-Hungria.
e em particular por causa das tensões que ocorriam nos Balcãs. Depois de muito pressionar, a Rússia cedeu e em 1911 assina-se uma convenção estabelecendo-se que a aliança valeria só para uma mobilização da Alemanha. Então aquela contradição original, ela é corrigida em 1911, digamos assim. Se a Áustria-Hungria se mobiliza, isso não compromete a França a se mobilizar em apoio à Rússia automaticamente. A França vai conversar com a Rússia, mas não se compromete, a França não tem nenhum comprometimento a se mobilizar só porque a Áustria-Hungria o fez. Só pode e só será automática se a mobilização for de Berlim. Aí não precisa ter nenhuma conversa, os dois têm que se mobilizar automaticamente. Então é interessante mais uma vez, em 1911, olha, a guerra é em 14, hein? E a guerra acontece exatamente por causa dos Balcãs e da Áustria-Hungria. Houve algo muito importante que ocorre entre 1911 e 1914 que permite a balcanização dessa aliança franco-russa, que deixou de ser balcanizada em 1911, mas voltará a ser balcanizada, como a gente vai discutir na aula que vem, mais para frente. Não se perca, por favor. A grande questão é como esse sistema europeu de 1887, 1907 surgiu. E nós discutimos a primeira questão, como França e Rússia se aproximam. Falta a segunda questão, que é como a Inglaterra se decide por uma aproximação com França e com Rússia. Então vamos para esta segunda questão. E aí que fecha esse nosso encontro de discussão de longo prazo sobre as origens da guerra. Em primeiro lugar, há um conjunto de interpretações muito frequentes, muito comuns. Eu cito aqui dois autores importantes, a Ruth Hennig e o David Thompson. Os dois estão citados na nossa bibliografia, sobre por que a Inglaterra se aproxima da França e da Rússia, apesar das sérias rivalidades coloniais. Por que a Inglaterra se aproxima de Paris e de São Petersburgo? Então, há três questões que são levantadas por esses autores. Aqui temos alguns exemplos dessas questões. Todas elas relacionadas a uma agressividade, a um expansionismo, a uma mudança de política externa alemã que teria motivado isso. Essa mudança de política externa teria vindo, número um, do próprio Kaiser, na visão de alguns, o militarismo do Kaiser, Guilherme II, e a visão de uma Alemanha grandiosa teria ameaçado, comprometido interesses britânicos, que colocou Londres a considerar a possibilidade de se ligar a Paris e a São Petersburgo. Um segundo argumento tem a ver com o programa naval alemão, que de fato, um programa naval que se inicia no final do século XIX e que visava, depois de 20 anos de investimento, chegar numa relação com a Marinha Britânica que fosse mais ou menos de 2/3. Ou seja, para cada embarcação britânica, a Alemanha deveria ter, em 20 anos, 2/3. E muitos autores colocam que isso foi muito complicado, porque a Alemanha já é uma potência militar, tem o maior, mais bem equipado exército europeu, e se ela tentasse atingir um status de superioridade do ponto de vista marítimo, isso significaria para Londres uma contestação de hegemonia que não teria como ser aceita. Então, esse programa naval alemão, que começa no final do 19, que supostamente deveria durar para ser completado 20 anos, também, na visão de vários autores, teria sido fundamental para levar a Inglaterra para uma aliança com franceses e com russos. E o último ponto tem a ver com a chamada política mundial guilhermina, que eu acho que vários de vocês já escutaram, já ouviram falar, de que no final do século XIX a Alemanha decide jogar o jogo do sistema internacional de acordo com o seu peso. Ou seja, ao invés de ficar lutando pelo status quo sempre, dentro daquela noção de sistema guilhermino, bismarckiano, a Alemanha agora iria ter uma importância mundial que ela, na verdade, do ponto de vista econômico e militar, já tinha. Mas ela queria ter um espaço na política global
que ela ainda não possuía. Muitos autores resumem isso à obtenção de colônias, fundamentalmente a obtenção de colônias, mas não é apenas obtenção de colônias. A política mundial, a Weltpolitik, é mais do que isso. A Alemanha tem um papel global reconhecido pelas demais potências, que incluía, evidentemente, um aumento das áreas coloniais, né, dos territórios estratégicos dispersos ao longo do globo alemães. E que isso teria feito França, Rússia e Inglaterra também cada vez mais se unirem. Essa é uma perspectiva muito forte, sobretudo daqueles autores que entendem a Alemanha como sendo responsável pela guerra. Então a Alemanha gerou o seu próprio cerco e essa mudança de política externa é a maior representação disso.